Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre os impactos ambientais nas populações vulnerabilizadas no campo. Eu, Marcelo Dantas, e o professor Manuel Moraes, advogado e coordenador da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, recebemos a engenheira agrícola e florestal Maria Gabriela Lins, da Direção Estadual do Movimento Camponês Popular de Pernambuco. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Em 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas, junto a 193 estados, definiram a Agenda 2030 da ONU, um plano global com 17 metas para, abre aspas, libertar a raça humana da tirania da pobreza e da penúria e a curar e proteger o nosso planeta, fecha aspas. As 17 metas estipuladas são conhecidas como ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são conectadas e dizem muito sobre a nossa casa comum, o planeta Terra, quando visam, por exemplo, agricultura sustentável, água potável, energia limpa, consumo e produção responsáveis, vida na água e vida terrestre. De acordo com dados do relatório Fronteiras 2022 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, entre os anos de 2002 e 2016, mais de 4 milhões de quilômetros quadrados foram queimados, o que equivale a uma porção de terras do tamanho da União Europeia em chamas. Além das mudanças climáticas, a ação direta de indústrias e estados, com o desmatamento e queimadas criminosas, por exemplo, são responsáveis por esse resultado, que traz a morte da fauna, da flora e das pessoas. E no Brasil, quais são os impactos ambientais e como atingem as populações vulnerabilizadas no campo? É sobre isso que vamos conversar hoje no TVDH. Manuel, Maria, sejam muito bem-vindos ao TVDH. No começo do texto a gente sempre fala um pouquinho dos créditos de vocês, mas eu acho sempre válido vocês também se apresentarem para o nosso público. Manuel, por favor. Sou professor e também advogado, como cientista político, mas a minha atuação realmente é como defensor de direitos humanos. Maria. Eu sou engenheira agrícola ambiental, formada aqui na Rural de Pernambuco, no Recife, e sou parte da direção estadual do Movimento Camponês Popular. Maria, conte para quem está nos assistindo o que é esse movimento que você faz parte e por que faz sentido a gente te convidar para falar sobre essa temática tão importante. Bom, o Movimento Camponês Popular, ele existe desde 2008 e aqui em Pernambuco ele existe desde 2018. O movimento ele se pauta principalmente, para debater, a pauta principal dele, do movimento, é a produção de alimentos saudáveis para quem mais precisa. Então, a gente começa esse debate sobre a produção de alimentos, mas a gente sabe que a produção de alimentos ela não é só pegar a semente, plantar e vai nascer e a gente consegue colher, né? Então, é uma produção de alimentos que está também inclusa ali a relação com as mulheres, a relação com a juventude, a relação com a semente que eu estou plantando, a relação com a sociedade como um todo, e essa aproximação campo-cidade, né? Porque a gente produz no campo e as pessoas da cidade também se alimentam desses produtos. Então, é um movimento que ele se pauta principalmente nessa produção de alimentos que sejam de verdade, né? Alimentos saudáveis, sem a utilização de agrotóxicos, com uma relação mais próxima com a natureza, então pensando muito mais do que somente a produção. Uhum. E nessa relação mais estreita, digamos assim, né, do mão da massa para fazer essa plantação e essa interlocução mais direta assim com a terra, a gente acaba percebendo também o entendimento de como os seres humanos fazem parte também do meio ambiente, né? Às vezes a gente fala, o meio ambiente, questões climáticas, impactos ambientais, parece ser uma coisa um pouco distante, né, professor Manuel? E como é que isso se relaciona com o campo dos direitos humanos? É fundamental a sua pergunta, porque, na verdade, nós vamos perdendo com os passar dos anos, em função do capitalismo, dessa proximidade com a terra. Nós, principalmente quem está na cidade, isso vem do processo de construção e constituição das cidades, quem mora nas cidades não produz, né? Em tese, se pensa que nas cidades as pessoas
fazem aquilo que, em tese, é o contraponto, ou seja, complementar a quem está no campo. Mas a visão que você traz é exatamente o oposto, que é muito importante, a relação entre campo e cidade. Porque não existe oposição, existe diálogo, necessidades, trocas, né, saberes. E o capitalismo vai, na verdade, as pessoas vão perdendo isso porque tudo vira preço. Então, eu aprendo a comprar 1 quilo de feijão que vale tanto. Esse é o grande problema que Josué de Castro denuncia, porque, na verdade, nós não produzimos para a população, nós produzimos para o mercado. Então, na medida que você produz para o mercado e não para a população, você tem uma parte da população que passa fome porque não tem acesso a valores suficientes para comprar aquele quilo de feijão. Então, essa nova ética, essa nova percepção que eu acho que está em harmonia com os direitos humanos. E ao mesmo tempo que tem essa produção voltada para o mercado, né, não é a grande indústria que produz realmente o alimento que está no dia a dia, né, do trabalhador, da trabalhadora brasileira, vem do pequeno agricultor. Como é que se dá essa aproximação, Maria, do pequeno agricultor, da agricultura familiar, da agroecologia com que a cidade está se alimentando? Hoje, né, a gente passa por um momento que é super complicado mesmo desse diálogo campo-cidade, né? É um desafio, né? Não é uma coisa fácil. A gente que está, quando você está no campo, você está produzindo, né? Aquilo que chega para as pessoas que estão na cidade, a forma que chega é através da comercialização, né? Que essa comercialização desses produtos hoje, Recife mesmo está repleta, tá uma cidade repleta de feiras agroecológicas, né? Que é onde tem muito esse contato do agricultora com o consumidor final, né? Só que só isso não é suficiente, né? Isso é uma forma de a gente aproximar esse campo e a cidade, essa produção de alimentos, chegar na mesa de algumas pessoas. Mas não resolve o problema daquelas pessoas que mais precisam desses alimentos, que não têm acesso, que não têm condições de se alimentar com esse tipo de alimentação, né? Então, tem outras formas de chegar a esse público, né? E aí vem campanhas de solidariedade, vem as cozinhas solidárias, que tem também no Recife tem muitas iniciativas, vem o sopão coletivo, né? Então são outras formas de a gente chegar nessas pessoas, né? E aí a pauta da alimentação é uma pauta que ela precisa ser destrinchada, né? Ela não é por si só, ela é só alimentação. Vamos só debater sobre a alimentação, a comida que a gente está comendo, né? Esse é um ponto sim, mas a gente precisa debater sobre como a gente vai inserir a juventude nisso, né? Como é o futuro, né? Nosso futuro, a gente pode pensar hoje e ser imediatista e pensar assim, vamos resolver o problema com as feiras, com a comercialização de produtos de comida de verdade. Mas a gente não vai resolver se a gente não pensar nesse futuro a partir da juventude, a partir do envolvimento das mulheres e tal. É uma forma que a gente tem de aproximar esse campo e cidade também, porque nossa juventude está hoje sendo perdida para a cidade, né? Se a gente não tem um campo que seja importante também e que traga melhorias, benefícios para essa nossa juventude, a gente também não consegue envolver essa juventude, né? E é justamente essa juventude que aproxima o nosso campo, que faz da cidade, né? Aproxima o campo da cidade, que faz a cidade olhar para o campo com um olhar diferente. Às vezes os jovens, a gente estava fazendo um projeto, né? Às vezes os jovens, eles fazem os vídeos e eles mesmos que levam esse campo, né? Que mostram como é que é essa realidade de fato, né? Porque as mídias não mostram, né? Muitas mídias não mostram como de fato é esse campo, né? E que mostram e apresentavam, é assim, a gente funciona desse jeito, é dessa forma que a associação funciona, é desse jeito que a gente produz. Então, são diversas formas e diversas ferramentas que a gente tem que utilizar para realmente ter essa aproximação, né? Desse campo, dessa cidade. E uma parte do que acaba afastando muito esses jovens, né, do campo para a cidade são as várias violências que são colocadas contra as pessoas, mas também contra o campo, contra o meio rural, de uma forma mais geral de se falar. E é sobre isso também que a gente vai falar agora no próximo bloco. No próximo bloco, a reportagem de Rafael Negrão é sobre os impactos das usinas eólicas para a população do Nordeste brasileiro. A gente volta no instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre os impactos ambientais nas populações vulnerabilizadas no campo. Agora,
a gente vai para a reportagem de Rafael Negrão sobre as consequências das usinas eólicas no Nordeste do país. Vamos conferir? As eólicas têm ocupado diversas regiões do Nordeste e são vendidas como empreendimentos que fornecem energia limpa e renovável para o meio ambiente. Mas quem é vizinho dessas torres de energias tem uma opinião diferente do que é propagado por essas empresas. É o caso do quilombola João Cumbi, que teve sua comunidade invadida por esses parques eólicos. O parque eólico ele chegou aqui na comunidade em 2007 aproximadamente, entendeu? A gente não tinha informação alguma dos impactos, né, causado pelo parque eólico, até porque essa questão das fontes, né, de energias alternativas limpas, isso era uma demanda nossa dos movimentos sociais, dos povos e comunidades tradicionais, entendeu? Então ela chega de uma forma muito violenta, entendeu? Segundo ele, são muitos impactos com a chegada das torres eólicas na comunidade quilombola, localizada no interior do Ceará. Para a instalação de um parque, né, desse tamanho, para 67 aerogeradores, né, você vai ter que mudar a dinâmica da comunidade, né? Então, como aqui o parque é no Campo de Dunas, então eles tiveram que desmontar a duna, fazer terraplanagem, aterrar sítios arqueológicos, lagoas interdunares, entendeu? Privatização, mais uma vez, dessa área. João do Cumbi ainda ressalta que esses megaprojetos aprofundam o racismo ambiental. O aprofundamento do racismo ambiental, como se nós não tivéssemos o direito de usufruir do campo de dunas, das lagoas, da praia, entendeu? Entendendo o território tradicional como um espaço de reprodução social. E com a chegada desses empreendimentos grandes, né, eles começam a destruir, né, privatizar, interromper os laços que as comunidades tinham com essas áreas, né? Diante de tudo isso, o mais grave que eu aponto é um conflito interno dentro da comunidade, entendeu? A mesma lógica do colonizador de 1500, quando aqui chegou, dividir para dominar, dividir para conquistar. É a mesma lógica utilizada por esses grandes empreendimentos. Quem tem conseguido barrar as instalações das eólicas em Brejo da Madre de Deus, no agreste setentrional de Pernambuco, é o movimento social e organizações ligadas na defesa do meio ambiente e dos direitos humanos, como revela Elizabeth Silas, integrante do Conselho de Desenvolvimento Sustentável da localidade. A gente tem travado uma luta contra isso, então nenhum projeto foi executado ainda não. Então, aqui em Brejo do Madeus não tem torres de energia eólicas. Tem mais no agreste mais meridional, próximo a Garanhuns, aí Paranatama, Caetés, Venturosa, Pedra, mas aqui em Brejo do Madeus não chegou ainda não. Então, a gente está orientando os agricultores para não assinar os contratos. Elizabeth explica as ferramentas que têm sido usadas para orientar as agricultoras e agricultores para os impactos dessas torres nas comunidades que foram implantadas. A gente tem um comitê intermunicipal entre Belo Jardim e Brejo do Madeus, com lideranças rurais desses dois municípios, e a gente tem recebido apoio de várias entidades para a produção de panfletos pela FETAP, pela Caritas Regional Nordeste 2, para produção de filmes também, para tentar conscientizar os agricultores do mal, dos impactos negativos desses empreendimentos. A gente estava conversando aqui no intervalo, né? Poxa, o que a gente pode fazer para melhorar a questão dos impactos do meio ambiente, sobre a questão climática no país. E se fala muito sobre gestões de resíduos sólidos, se fala muito sobre energias limpas, energias renováveis. E a matéria de Rafael nos mostrou que não é bem assim, né? Que pode até ser, mas que não é para ser implantada dessa forma, que acaba sempre
escanteando, marginalizando quem já é marginalizado historicamente. Maria, que nem a gente pode conseguir ver um pouco, né, desse contexto do Nordeste, falando sobre Paraíba, Ceará, como é que está essa situação em Pernambuco? Aqui em Pernambuco, né, a gente tem um estado extremamente atrativo, quando a gente fala de energias limpas, energias renováveis, né? O nosso estado é atrativo para muitas empresas, né? Então, Pernambuco está pipocando com relação a essas energias, né? O problema é que justamente isso acontece sem esse diálogo com a população, né? Não há participação popular, então as pessoas tudo acontece de forma truculenta, as pessoas se sentem invadidas, né? Muitas vezes os territórios dessas pessoas são invadidos para que esse lugar seja utilizado de alguma forma. A forma como chegam é uma forma ou você vende ou ou você vai perder essa terra ou vai ser ruim para você, né? É realmente uma forma extremamente truculenta que as pessoas se veem numa situação que parece que não tem outro tipo de solução. O mesmo acontece com as eólicas, o mesmo acontece com a transposição de São Francisco, ou com as usinas nucleares que estão começando a chegar em Pernambuco também, né? Os projetos de usinas nucleares e todos esses tipos de projetos vêm, mas vêm de uma forma extremamente truculenta para o nosso povo que vive no campo. É impressionante que como essa questão, por exemplo, da energia eólica, ela afeta muito também a questão da saúde mental, né? A gente tem vários relatos de várias pessoas que estão precisando se medicar, que estão precisando de ter um acompanhamento que muitas vezes não chega por uma série de ausências do Estado, né? E aquela sensação de que tem um avião pairando a todo momento e que ele nunca pousa, né? É realmente enlouquecedor. E, Manuel, e o Estado no meio disso tudo? Porque não é simplesmente uma ação da empresa chegar em qualquer parte de terra e conseguir implementar e expulsar essas populações, ou que elas fiquem lá, mas coloquem nesse sentido de sofrimento. Qual é o papel do Estado nesse sentido de proteger essas pessoas que lá estão habitando, vivendo, produzindo? Eu acho que o Estado reproduz a lógica colonial. Você sabe que nós somos uma ex-colônia de Portugal. O direito que se colocou aqui foi um direito por 300 anos de conquista, né, de guerra de conquista, ou seja, matar os índios e ocupar a terra. E quando, mesmo dentro de uma nova ordem constitucional democrática, né, mesmo depois de 21 anos de ditadura, se vê esse autoritarismo que, bem disse, quer dizer, nós temos uma violência. Em vez de você fazer um projeto de integração econômica, né, as chamadas energias renováveis, poderia ser um grande projeto de desenvolvimento sustentável, eles acabam sendo também um enclave de violência, como foi muito bem dito, por conta dessa ausência da cultura do diálogo, da cultura da construção coletiva, né? Porque se você tem a jazida de ventos, né, que se fala na engenharia, se ela é viável para determinadas regiões, se ela pode ser utilizada, por que não fazer isso de uma forma que conscientize as pessoas dos seus efeitos? Porque como a gente já viu, existem efeitos colaterais, não existe zero de impacto, existe impacto. E esse impacto tem um dano à natureza. Agora, como é que a natureza, e volta à questão do capitalismo, como é que a natureza é visto dentro do capitalismo? Né? Chamado direito ambiental. Né? Infelizmente, a gente precisa refletir sobre isso. É como se a natureza fosse findável, é como se a natureza estivesse disponível, como se a água fosse alguma coisa que não vai ter fim. E olha o que está acontecendo na Amazônia, né? Um impacto ambiental absurdo, né? Muita queimada, e uma seca agora que é histórica. E o medo que os ambientalistas alertavam há mais de 20 anos do ponto do não retorno. E esse ponto do não retorno, se chegar, nós teremos uma região amazônica que pode virar um grande deserto. Maria, e como é que existe esse diálogo do Estado com os movimentos sociais para tentar reconstruir, digamos assim, né, algumas questões antes que cheguem no estado de não retorno? Porque entendo eu que muito além dessa implementação autoritária, vale também ter esse diálogo, por exemplo, a partir de práticas livres de agrotóxicos, né, de práticas de agroflorestas, que muitos movimentos já acabam utilizando e mostram que é possível ter uma relação harmônica com a natureza. Há essa aproximação, há esse contato, porque a gente viveu aqui de 2017 a 2022 um período muito complicado nesse sentido, né? Muito negacionismo científico, muito descaso com a questão do meio ambiente, na verdade mais do que descaso, né? Muita ofensiva contra ele.
Nesse período específico, existiu diálogo? Nesse período específico, houve muito retrocesso, né, e pouco diálogo, principalmente com a população, né. É muito complicado o momento que a gente realmente vem vivendo. E, assim, com relação a esse tema, é ainda mais complicado, né? Mudança do clima, efeitos da mudança do clima, é uma coisa super recente, né? Uma coisa que a gente vem debatendo hoje e que hoje o negacionismo, assim, absurdamente, né? Sobre isso, né? As pessoas não querem acreditar que realmente está mudando, as pessoas não querem acreditar que as geleiras estão derretendo, as pessoas não querem acreditar que Pernambuco está desertificando, não se quer acreditar, né? As pessoas não querem acreditar que isso está acontecendo, né? A seca está cada vez mais presente no nosso dia, né? E o diálogo sobre isso, o que é que a gente vem sofrendo, esses efeitos, e como isso atingiu a população é quase nulo, né? Quase zero, tendendo a zero. É muito incipiente, ainda muito pouco, ainda se aproveita muito pouco do que se tem para debater sobre isso, né? Tem muitas coisas e essa aproximação com a natureza, das pessoas com a natureza está cada vez mais distante, né? A gente está cada vez mais distante, vivendo uma situação insustentável ambientalmente, né? E socialmente extremamente injusto, né? Sim. E sempre surgem muitas questões, né? A gente acaba refletindo um pouco também sobre a questão do racismo ambiental, como é que ele entra nisso tudo, se ele já está contemplado ou não. E é dessas dúvidas que a gente vai pegar esse ganchinho para o próximo bloco. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo, com Tassiana Xavier levando para as ruas a pergunta: você sabe o que acontece com o meio ambiente no meio rural? A gente escuta as respostas já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre os impactos ambientais nas populações vulnerabilizadas no campo. Agora é hora do quadro Fala Povo com Tassiana Xavier. Os principais impactos ambientais no meio rural são provocados pela prática do agronegócio, mineração e garimpo, extração vegetal, manejo inadequado do solo e outros. Atividades humanas, principalmente das empresas, alavancam o nível de desmatamento, poluição, extinção de espécies, mudanças climáticas e destruição dos habitats. Esses impactos levam a um aumento de doenças na população, perda de qualidade de vida, dificuldades no acesso à água e aos alimentos. No Fala Povo de hoje, o TVDH foi às ruas para saber: você sabe o que acontece com o meio ambiente no meio rural? Ok, eu tenho uma ideia por cima. A gente sabe que o agro é pop, não é tão pop, e que ele é muito agressivo com o meio ambiente. Ele não age de uma forma pensando na natureza, pensando na sustentabilidade. Então, a gente pensa tudo isso, a gente pensa também na situação dos indígenas, como aconteceu com os Yanomami, também acontecem com indígenas do interior do Nordeste. Pessoas estão sendo expulsas dos seus lares seculares em prol de mais fazendas sendo construídas e da agricultura sendo expandida, né, aqui no Brasil. Não, eu vi algumas palestras falando sobre, mas uma coisa bem vaga, assim, não tenho muita noção, não. Olha, eu acredito que o que acontece no meio rural são muitas nuances, onde a gente vê tanto pessoas que buscam cuidar, mas a gente também vê um alto índice de produção industrial que busca desmatar sem se preocupar como que aquele solo ele está sendo nutrido. Então, acho que uma das problemáticas sobre o que acontece no meio rural acaba sendo por esse sentido, quando tem o cuidado com o solo, em quesito da produção, ou quando não tem esse cuidado. Acho que pela produção industrial, acho que de alguma forma pode acabar danificando o solo e isso ser algo prejudicial ao meio ambiente para o desenvolvimento da flora, da fauna e das outras vidas que existem. A partir mais da pergunta do que das respostas, eu acho que fica uma reflexão assim: será que a maioria da população sabe o que acontece no campo? Será, Maria? Eu acho difícil, né? Eu acho complicado, porque a maioria das pessoas realmente acham que não sabem o que está passando no campo, né? A visão que elas têm é uma visão que foi apresentada nas mídias convencionais, né? Que é essa visão dessa produção, desse agropop, dessa produção grande para exportação, e que é mostrado esse lado
das taxas de exportação, mas que não é mostrado o lado do que ficou para trás, né? Agora bateu recorde na produção de soja, bateu recorde na produção de milho, mas que por trás dessa produção, né, o que aconteceu ambientalmente, né, com a natureza e com as pessoas, foi algo que ninguém sabe, né? A extrema pobreza no campo, as mulheres também em estado de vulnerabilidade, a natureza desmatada, as grandes queimadas, inundações, desabamentos, enfim, muitas coisas que acontecem por conta desse modelo que a gente segue, né? Então, em geral, as pessoas não conseguem visualizar isso porque isso, de fato, não chega a elas, né? Elas não têm acesso a esse tipo de informação. Pois é, se pegasse essas campanhas e colocasse na época do Brasil Colônia, é capaz de ser o mesmo slogan, né? Recorde de exportações, recorde de produção, e o pessoal, como sempre, sendo escravizado, né? Sendo violado. E acaba que hoje em dia a gente ainda vê muito isso, infelizmente, esses processos da escravidão contemporânea ou de situações análogas à escravidão. Manuel, por que isso continua acontecendo no Brasil e que relação tem com impactos ambientais? É o modelo de negócio que tem no campo. Como foi dito, houve um processo de construção de grandes conglomerados, né, empresariais que lucram através das commodities a esse custo, o custo de contaminação, né, Maria, em larga escala, trabalhadores mutilados, né, essa coisa do trabalho análogo à escravidão. Então, na verdade, a gente precisa repensar, né, do mesmo jeito que a gente precisa repensar a sociedade, a gente precisa pensar as relações do campo, que são muito arbitrárias, autoritárias. O Brasil, se a gente pensar a partir da história do direito, né, que eu sou professor de história do direito, então, assim, o Brasil ele se organiza dentro dessa lógica colonial a partir da faixa litorânea. As capitais se fazem a partir do litoral e vai se invadindo literalmente o campo, né, e fazendo essas guerras. E é daí que surge a resistência quilombola, daí que surge a resistência indígena, né? Então, veja, será que a nossa agricultura dialoga com essas resistências? Nós temos povos quilombolas que estão lá há séculos resistindo, produzindo, e será que esses saberes são conhecidos, são compartilhados? Então a gente precisava decolonializar o direito para que a gente pudesse construir novas figuras jurídicas, por exemplo, sobre propriedade no campo, sobre relações de justiça, né? Porque o que existe, de fato, em grande parte da região do Brasil é a pistolagem, é o crime organizado, são as milícias, que ocupam o vácuo do Estado. Uhum. Maria, e nessa construção do imaginário do Brasil, acabam existindo vários Brasils, né? O Brasil do litorâneo, o Brasil do sertão, o Brasil dos quilombolas, o Brasil dos indígenas. Como é que se dá essa relação, Maria? Porque, no final das contas, existem várias opressões, né, que elas se cruzam, e uma delas muito latente, muito visível no Brasil, é justamente o racismo. Como é que acontece essa questão do racismo ambiental? As pessoas que vivem nas comunidades quilombolas, ou as pessoas que vivem nos territórios indígenas, ou as pessoas campesinas que vivem numa área mais distante dos grandes centros urbanos, elas sofrem os mesmos impactos ambientais do que quem está dentro dos bairros nobres, das cidades, das grandes metrópoles? Então é diferente, né? É realmente diferente. São cenários diferentes e também são sujeitos diferentes, né? Mas quando a gente fala desse racismo, né, ambiental, a gente fala isso justamente porque ele tem cor, ele tem classe e tem gênero também, né? Se a gente for pensar numa mulher preta de uma comunidade, né? E a gente sabe que essa mulher ela vai sofrer muito mais do que e pobre ainda mais, né? Vai sofrer muito mais do que quem é branco, quem é homem, quem mora num bairro bem localizado, que eu digo assim, um bairro, né, rico, né? Mas a gente sabe que essa pessoa vai sofrer muito mais. E no campo é um cenário diferente, mas a mesma coisa acontece, né? As pessoas, nosso povo que vem do campo, que está no campo, que mora no campo, né? É um povo que historicamente já é marginalizado, né? E aí quando a gente olha para essas mesmas figuras, né? Essas pessoas que são negras, as mulheres e as pessoas que são pobres, essas pessoas passam também por muitas dificuldades. E aí você falando assim, nesses diferentes Brasis, né? E aí esse Brasil, por exemplo, da Caatinga, aqui em Pernambuco, né? Que é uma região que historicamente esquecida, né? Pelo poder público, políticas públicas dificilmente chegam lá e quando chegam são né, uma ou outra, assim, né, são esporádicas, tem grandes períodos de secas, né, então a gente tem um período muito grande de seca, então alta incidência solar,
pouca água, as águas que tem muitas vezes são águas salobras, então essas pessoas precisam sobreviver sem os bens naturais principais, né, que é água e alimento, né, porque você só tem alimento se você tem água. Então, dificilmente essas pessoas conseguem sobreviver da melhor forma, né, como as pessoas da cidade conseguiriam sobreviver, porque tem acesso à água encanada, pode comprar alimentação, troca seu trabalho, sua mão de obra por dinheiro, e com dinheiro consegue comprar alimento. Lá, a mão de obra ela é para justamente ter essa produção de alimentos, né? E se não tem água, a gente não consegue ter essa produção de alimentos. E eu volto a esse mesmo ponto, né? Essas pessoas que mais sofrem são essas pessoas que têm essa classe, que têm raça e que têm gênero. Sim, com certeza. E território, né? E território, né? Muito bem demarcado. E quando a gente fala muito de campo, do meio rural, a gente acaba sempre falando também, fazendo essa comparação, né, com a cidade, com o meio urbano, porque nos ajuda a entender, eu acho que esse contraste das desigualdades, embora também no centro urbano tenha várias contradições e várias desigualdades. E aí pensando um pouco nessa relação campo-cidade que a gente aguarda para o próximo bloco. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos, que é quando a nossa convidada e o nosso convidado respondem a uma pergunta feita por você, que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema os impactos ambientais nas populações vulnerabilizadas no campo. Agora, Maria Gabriela Lins e Manuel Moraes respondem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Luiz de Castro. A moradia, a segurança e assistência aos desamparados são alguns dos direitos sociais que estão previstos no artigo 6º da Constituição Federal. Mas este não é o cenário que se encontra no território brasileiro. Qual a ajuda que o Estado dá para a população vulnerável no campo quando elas são desapropriadas e procuram a cidade? A gente agradece a Jardileno Miguel, que é professor de História, pela pergunta. É interessante também, eu sou formado em História, então eu acabo fazendo várias associações e a gente estava até falando um pouco antes da gravação do programa, comentando sobre uma professora de História muito querida, a professora Maria de Socorro Abreu, que é da Universidade Federal de Pernambuco, e eu me lembro que numa aula dela ela deu para a gente ler O Capital, sobre a acumulação primitiva do capital. E é interessante como a gente vê aquele contexto que Marx escreveu, ele se aplica muito à nossa realidade hoje em dia, né? O processo de acumulação de capital começou com a desapropriação das pessoas do campo para um meio urbano e a gente vê isso acontecendo ainda hoje em dia. Maria, como é que a gente responde essa pergunta? O que é que o Estado faz para ajudar? Ele ajuda? O Estado dificilmente ajuda, né? Na verdade, às vezes até atrapalha. Mas a questão é que como as pessoas elas saem do seu ambiente natural, né, que aí vem das suas zonas rurais, vem das suas comunidades, né, e vão para a cidade, elas encontram um outro lugar, né. Muitas vezes, muitas pessoas não conseguem se adaptar e tal, e justamente vão para trabalhos que são trabalhos extremamente exaustivos e onde ganham muito pouco, né. O Estado muito pouco chega próximo a essas pessoas, se mal já não chegavam lá no campo, não chegavam com políticas públicas, com programas, os programas não chegavam às pessoas que mais precisavam, né? Quando elas vêm para a cidade, elas entram em um outro problema, né? Esse espaço da cidade, onde há diversos problemas estruturais, diversos problemas nos locais, né? As cidades que já não comportam mais pessoas, né? Espaços extremamente pequenos, uma cidade extremamente caótica, com excesso de pessoas, né? E que já tem diversos desastres ambientais, né? Então, mas muito difícil mesmo o governo chegar próximo a essas pessoas que estão passando por essas dificuldades. Na maioria das vezes chegam quando acontece algum tipo de calamidade, né? Quando o efeito da mudança do clima já ultrapassou todos os limites, e aí chega, teve desabamento, inundação e tal, aí chega com medidas, muitas vezes, muito para mitigar todos aqueles problemas mesmo, mas que não resolvem os problemas dessas pessoas. Então, a gente tenta sair
de um local que você não tinha condições de sobreviver, você vai para outro local e esse local não lhe dá isso, né? Mas as pessoas vêm com essa esperança de um futuro melhor, um lugar melhor e tal, né? Mas que não tem muitas oportunidades. Acaba sendo uma espécie de progressão punitivista, né? Você tá lá, é punido para sair de lá, você é punido no meio do caminho. Quando chegar, você também é punido, né? Você não tem a oportunidade, você não tem um emprego. Mas não, por que tanta punição com a classe trabalhadora? Na verdade, porque ela é maioria. Então, nós temos uma democracia. Murilo de Carvalho, já que você, como historiador, é colega dele, né? Um grande historiador do Brasil, ele dizia que nós avançamos num sistema republicano, mas sem participação. Então, lembre-se que a República foi proclamada com o analfabetismo às alturas, só 1% da população era alfabetizada. E o que a gente fez durante o processo, né, de redemocratização do Estado Novo, o que existiu de novo foi o método de alfabetização de Paulo Freire, que foi criminalizado durante a ditadura militar, ou seja, alfabetizar era um perigo. Né? Então, a educação no Brasil ainda é um perigo, a cidadania é um perigo. Então, quando no campo os trabalhadores se organizam e eles conseguem reivindicar direitos, eles são assassinados. Infelizmente, eu tive um amigo assassinado, que foi Manuel Matos, que ele era advogado no campo, ex-aluno da nossa universidade, foi para o interior, que ele era da cidade de Itambé, e lá, quando ele começou a advogar para a classe trabalhadora, os clientes, quando conquistavam, né, a duras penas, uma conquista justa de um salário melhor, essa liderança era assassinada, porque era mais barato contratar um pistoleiro para matar essa liderança do que pagar as indenizações que o trabalhador reivindicava. Então, essa realidade é muito cruel, né? Então, a gente precisa entender assim, quando esse trabalhador ele foge dessa situação, ele quer ter uma vida numa cidade, ele não tem acolhimento porque existe um banimento, é como se fosse um muro invisível que tente dizer, não, você tem que estar no campo, porque a cidade sabe, ou seja, as relações de poder, aí é Foucault, né? As micro-relações de poder sabem que se essa migração for muito efetiva, quem vai produzir para que haja sustento e equilíbrio do preço do tal do feijão que eu falava no início. Então, em outro capítulo, né, já que você falou do capital, existe o fetichismo da mercadoria. Então, tudo é mercadoria. E como diz, né, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Realmente. Maria, e falando ainda sobre essa relação campo-cidade, a gente vê que, de certa forma, buscando também melhorar a vida das pessoas que estão na cidade e diminuir esses impactos, é trazida muita expertise, né? Muito da lida do campo para o meio urbano, a partir de a gente vê hortas comunitárias, hortas verticais, em cima de tetos, a gente vê a grande mobilização e colaboração de uma série de movimentos que trabalham no campo, no contexto onde a fome imperava durante a pandemia, né? Acho que ficou muito destacado, por exemplo, o movimento de Mãos Solidárias, que juntou uma série de organizações. Como é que você olha o que o campo tem para contribuir com a cidade? Entendendo que é o campo que constrói ela, né? O campo tem muito a ensinar, né? Muito a ensinar, são muitas técnicas, são muitos conhecimentos e história, né? Porque terra é território também, né? É de onde vêm os povos indígenas, os nossos povos originários, né? Os nossos povos quilombolas, e de onde toda a nossa cultura mesmo foi construída, né? Você fala disso, assim, da cidade, e tudo isso hoje só é possível, porque é reflexo justamente do que essas pessoas construíram, né? Esses povos construíram, né? Quando a gente sabe olhar e a gente sabe ver que aquilo realmente pode ser um bem, pode fazer um bem para a gente aqui dentro das cidades, né? A gente consegue utilizar aquelas ferramentas, né, de uma forma positiva para a gente aqui, né? Seja através das hortas comunitárias, que é essa agricultura urbana, né? Que hoje a gente vive essa agricultura urbana na cidade do Recife, né? A cidade do Recife está em estado de calamidade, né? Muito quente, muitas vezes falta água, quando chove pouco, a gente não tem água para dar para todo mundo, então já vem vivendo também esse processo que lá no interior as pessoas já estão com pós-doutorado em seca, né? E as pessoas já sabem como lidar com essa seca e muitas vezes muitas pessoas ainda nem sabem, né? Mas aqui a gente está aprendendo hoje, né? Então esse campo ele tem muito a ensinar quando a gente sabe olhar para esse campo com os olhares, com um olhar mais de amigo, né? Um olhar mais próximo, mais que quer aprender, que realmente quer aprender com a realidade das pessoas.
Então, eu fiz essa pergunta, inclusive, porque eu já escutei muita gente perguntando, né? O que é que esse pessoal do campo tem para contribuir aqui, né? O que é que eles têm a ver com a gente? O que é que eles querem conosco? Então, na verdade, é sempre aquela estratégia de tentar separar, né? A classe trabalhadora da classe trabalhadora. E depois do intervalo, tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre os impactos ambientais nas populações vulnerabilizadas no campo. Para isso, contamos com a presença do professor Manuel Moraes, advogado e coordenador da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, e da engenheira agrícola e florestal Maria Gabriela Lins, da Direção Estadual do Movimento Camponês Popular de Pernambuco. Esse último bloco é sempre aquele momento da gente pensar, caramba, tinha tanta coisa ainda para ser dita, né? E eu já jogo essa bola para você, Maria. Dessas tantas coisas a serem ditas, o que é que você gostaria de trazer nesse último momento? Eu queria trazer um pouco mais desse enfoque com relação ao campo e como o campo é tratado, né? Hoje se passa muito, né, que o agro é pop e que esse modelo de agro é o modelo que vai salvar a vida das pessoas e vai botar comida na mesa de todo mundo, que na verdade não é, né? A gente tem um campo hoje que é um campo que ele é produtor de muitas experiências e de muitos conhecimentos, né, que é totalmente desvalorizado. Eu estava até comentando esses dias, né, que até para passar um carro de polícia na porta da nossa casa, na cidade, é muito fácil, mas para passar no campo é tão difícil um carro de polícia, né? A gente fica, poxa, como é que esquecem da gente até nisso, né? Que é uma coisa que não costumam esquecer, mas é uma coisa que conseguem esquecer, né? E aí quando a gente vai falar de educação no campo, as escolas fechadas no campo, quando a gente vai falar de saúde no campo, não existe saúde no campo, né? As pessoas do campo não adoecem, é isso, né? E aí depois fala, o povo do campo que não gosta de ir para o médico, né? Que na verdade é o contrário, né? A gente não tem acesso a isso. E esse modelo desse agro-EPOP, né, é justamente esse modelo predatório, que é o modelo que tenta tirar de você todas as suas raízes e todas as suas formas de viver, né, para lhe colocar uma outra forma, um pacotezinho. Entrega na sua mão um pacote e você tem que seguir esse pacote. E esse pacote é um pacote que ele pode causar desastres ambientais, mas muito mais do que desastres ambientais, vem um desastre social, porque você tem a sua família ali sofrendo com tudo aquilo, né? É ela que está usando aquele produto, é ela que está de frente com aquilo, a produção não dá certo, aí vem os problemas econômicos, porque as sementes que lhe dão dentro daquele pacote é uma semente que não dá certo naquele lugar, porque desconheciam a realidade daquele lugar. Então, assim, o modelo que hoje apresentam para a gente é um modelo que não cabe na gente, né? É um modelo que não dá, é uma roupa que já não cabe mais na gente, né? A gente não consegue mais vestir. Esse modelo é o modelo que a gente precisa lutar contra, né? A gente precisa construir um outro modelo que seja baseado no que a gente chama também do bem viver, né? É um modelo que venha de acordo com aquele grupo, com aquela comunidade, né? Que aquelas pessoas elas possam ter o seu modo de vida e possam ser valorizadas por isso, né? Possam crescer enquanto povos, comunidades, né? A partir dos seus próprios modelos de encarar essa grande vida, né? Uhum. Manuel, e o que é que se abre no horizonte, a gente olhando em termos de política pública para as questões ambientais e do campo? Porque a gente comentou mais cedo, né? A lei 2017, 2022 foi um período de muitas dificuldades para o campo dos direitos humanos, para o campo da democracia, para todas as pluralidades e especificidades do campo, né? Para a gente não homogeneizar uma coisa só. A gente tem perspectiva de melhora, de avanço? Eu acredito que sim. Você tem o ministro Silvio Almeida, que tem apresentado uma nova pauta, né, dos direitos humanos, verdadeiramente assim, reconstruindo as políticas públicas no campo dos direitos humanos, e não só ele, a ministra da Ciência e Tecnologia, né, Luciana Santos, eu acho que tem uma pauta nova a ser construída. Agora, os desafios são do tamanho do nosso país, nós temos um país tamanho continental, então isso também é o grande desafio. Eu acho que esse equilíbrio perpassa por um horizonte que é um projeto em que inclua os movimentos sociais do campo, que integre
né, a democracia participativa, como denuncia Murilo Carvalho, quer dizer, aumentar a participação significa aumentar a consciência de classe, no sentido de educação e letramento, né, sobre racismo, sobre a questão racial, sobre a potência que são as comunidades quilombolas, né. Eu acho que é inverter a lógica da exclusão para a lógica da inclusão. Agora, sem que isso signifique a perda de identidades, né. Então, a gente não pode incluir de uma forma que desrespeite essas especificidades. Fazendo esse trabalho, que eu acho que a universidade faz isso a partir das políticas de cotas, a partir do incentivo da permanência desses alunos cotistas, né? Hoje eu tenho alunos indígenas, eu tenho alunos que são do campo, alunos quilombolas, né? Que estão vindo para o universo das universidades e são acolhidos no processo de aprendizado. Eu acho que é o início, né, da retomada desse lugar maior, que é uma educação que faz ensino, pesquisa e extensão. Maria, eu te faço a mesma pergunta. O que é que a gente pode esperar nesse horizonte? A gente tem muitas perspectivas, né? É isso, a gente está com um novo governo. São programas que estão sendo retomados, né? A gente tem a retomada do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, a gente vem com esse olhar especial para a agricultura familiar e para esses povos que vivem no campo, né? A gente tem esse olhar voltado para os quilombolas, para os povos originários. Então, é um outro cenário, né, que a gente agora encontra, um cenário muito favorável para a gente, que a gente quer vestir essa roupa que a gente realmente quer usar, né? Então, é um lugar que a gente pode criar e a gente pode realmente solidificar aquelas bases que a gente, há muitos anos, alguns anos, a gente acabou perdendo por conta desse desmonte que aconteceu, né? Então, a gente tem muitas esperanças, né? Esperança, eu acho que é o que a gente nunca vai perder, né? A gente continua tendo elas, apesar do mundo estar rodando e cada vez menos a gente tendo esse meio ambiente, essa natureza que nos acolhe, que nos faz estar aqui vivos, né? Porque sem ela a gente não conseguiria estar aqui, né? Cada vez a gente está perdendo ela, mas a gente tem esperança de que um dia a gente consiga ter essa retomada, não somente, né, de forma política, mas a retomada também de forma ambiental. Bom, e nesse tempo de esperançar, e esse último minuto aí que nos cabe, queria que vocês trouxessem também algumas indicações para quem está nos assistindo, né? Relacionadas ao tema, pode falar, por exemplo, sobre um site, sobre a rede social do movimento, pode dar alguma indicação de leitura. Sempre gosto de aproveitar esse momento para colocar vocês nesse momento de jabá e ao mesmo tempo de saia curta, né? Vou começar com o professor Manuel para Maria ir refletindo aí um pouquinho. Não, eu acho que a grande obra, né, de Josué de Castro, né, Geografia da Fome, que o próprio professor Silvio Almeida está retomando a partir de uma publicação do qual ele fez um prefácio, é extremamente importante e atual. Eu queria convidar vocês para ver o nosso site, né, do Movimento Camponês Popular, que é o MCP Brasil, para vocês também conhecerem um pouco da nossa história e conhecerem um pouco das nossas pautas, né, conhecerem também as nossas sementes crioulas, que eu não falei aqui, mas que é uma coisa muito bonita da gente ver, né, e de a gente levar a outros espaços também, a gente compartilhar. Convido vocês a olhar esses nossos sites. Maravilha. E eu recomendo também um filme muito, muito forte, que eu acho que ainda é muito atual, que é Cabra Marcado para Morrer, né? Fala muito sobre a atualidade e a realidade do campo, e para a gente pensar sobre a necessidade dos direitos humanos em todas as esferas da sociedade. Professor Manuel Moraes, Maria, agradeço muito a presença de vocês. Espero que a gente se encontre numa próxima oportunidade. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais. Traga sugestões e anota aí para não esquecer, é @programatvdh.unicap. Estamos também no YouTube nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Agradecemos demais pela companhia de vocês e até a próxima.